queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. O tema dessa palavra é o homem que Deus deseja abençoar. Você acha que Deus quer abençoar você? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Amém. Aqui diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem pode dizer aleluia? Aqui diz que Ele tem nos abençoado, não é futuro, é presente, né? Então, no momento que nós estamos vivendo, no dia que nós estamos vivendo, é o momento que Deus quer nos abençoar, mas é fato que nós percebemos que tem pessoas que parecem ser mais abençoadas do que outras. Parece que há pessoas que elas são mais abençoadas do que outra, ou pelo menos nós temos essa impressão de que alguns são mais abençoados por Deus do que outros. Isso acontece, é fato que isso é real. Mas por que isso é real? É porque Deus prefere uns mais do que outros? Sempre nas famílias aí tem aquele negócio de algum filho se sentir mais rejeitado que o outro, né? Acho que praticamente todas as famílias têm isso. Por mais que o pai e a mãe tentem ser neutro, tem sempre um filho que acha que o outro é o preferido. Lá na casa da Poliana, por exemplo, eles falam que a Poliana era a preferida, né? Talvez por ser mulher, não sei. A Poliana já tem ideia de que tem um outro irmão que era o preferido. Então, cada um pensa isso a respeito do irmão. Mas e você? O que você pensa? Você também tem essa ideia? Não, eu acho que o Nil é mais abençoado do que eu. O Lucas é mais abençoado do que eu. Porque parece que o casamento dele é melhor, ele prospera no trabalho dele, e os filhos ali não dão trabalho. Agora, por que alguns, de fato, nós conseguimos ver a marca da bênção de Deus na vida deles e outros não? Por que isso acontece? Será que Deus faz acepção de pessoas? Aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46... Marcos capítulo 10, verso 46. Quero pedir que você abra, acompanhe comigo. Marcos capítulo 10, verso 46. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Não sei se ele se tornou um discípulo de Jesus, mas parece que sim. A primeira pergunta para quem quer ser abençoado, a primeira pergunta que eu quero te fazer: você está disposto a tirar a capa, a arrancar a capa? Porque a capa aqui ela é muito simbólica. A capa naquela época era dada para pessoas que não tinham condição de trabalhar. Se a pessoa tinha uma deficiência física, como o caso desse cego, era uma deficiência visual, e o próprio governo dava uma capa para que ele pudesse mendigar. Então, ele tinha autorização dos governantes para mendigar. Eles eram autorizados. Então, eles colocavam aquela capa para que todo mundo identificasse eles como sendo alguém que era incapaz de produzir o seu próprio sustento. Então, eles tinham que depender das esmolas de alguém.
Eu me lembro de um cego que tinha ali na T2 com a T9. Quando eu ia de casa, eu morava no Jardim América, eu ia a pé para a nossa igreja que ficava na T1. E esse cego, ele ficava ali na T9 com a T2 pedindo esmola para os carros. Tinha uma pessoa com ele e tal. E um dia eu parei lá e chamei ele e falei assim: eu poderia orar com você? Você gostaria de ser curado? Ele falou: não gostaria. Ok. Duas situações eu tentei orar uma vez com uma mulher também que era cega. Ela falou que não queria ser curada nessa vida. O que significa? Eu quero ficar com a minha capa. Deus não abençoa pessoas que têm uma capa, porque essa não é a maneira de Deus de abençoar. A capa é apenas uma maneira natural é uma roupa que nós vestimos, mas que não tem nada a ver com a fé. A capa não tem nada a ver com a fé. A capa é uma solução que o homem te deu para você resolver parcialmente o seu problema. Porque ainda que ele tivesse uma capa, ele continuava sendo cego. Ok? A capa não resolveu o problema dele. O problema dele era cegueira, não era financeiro. O problema financeiro veio da cegueira. Mas há muitas pessoas que elas se convertem, mas elas continuam carregando a capa. E isso é um grande problema. Então, tem muitas pessoas que elas se converteram, mas elas continuam com uma capa. Pastor, e o que significa? A capa pode significar muitas coisas. Pode significar medo, pode significar apego a alguma coisa, apego ao seu trabalho. Com certeza o cego com quem eu quis orar e não quis receber a oração, ele estava com medo de ser curado e não poder mais mendigar. Esse é um grande problema, porque tem crente, pessoas que se converteram, mas elas carregam uma capa. Elas ficam ainda mendigando as coisas. Meu irmão, isso é um problema. Porque Deus não pode abençoar pessoas que têm dó de si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que têm dó de si mesmo, elas não conseguem ficar na nossa igreja. Por quê, pastor? Porque eu sou o pastor dessa igreja e eu não sou assim. Eu não sou um pastor cheio de autocomiseração, que sobe aqui e fica: pessoal, estou com um problema, isso e tal, e problema financeiro, eu sou um servo de Deus e aquilo. Deus não abençoa pessoas que ficam o tempo inteiro assim, porque o nosso foco tem que ser a palavra, o nosso foco tem que ser as promessas de Deus para nós. Mas aí as pessoas se convertem, mas olha lá a capa, ela continua com a capa dela. O que significa isso? Se alguma coisa der errado, eu tenho capa. Tira a capa. Tira a capa. Deixa eu te falar uma coisa. Bartimeu, eu acredito que Bartimeu não é um nome próprio, ainda que talvez você pense que seja. Mas quando você olha no original, Bartimeu significa filho de Timeu. Então, não sei se aqui está falando o nome dele, mas é muito provável que eles se referiam a ele como filho de Timeu. Tudo estava contra ele, tudo. Ele era cego, ele morava numa cidade amaldiçoada, ele estava à beira do caminho, estava tudo contra ele. Mas e daí? E daí? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele pode mudar tudo. Ele muda: não, pastor, mas eu sou assim porque a minha família no passado teve tanto problema, eu não tive pai, a minha mãe me abandonou. Meu irmão, o ser humano é um ser inteligente, ele sabe decidir entre o certo e o errado. Deus nos deu a inteligência para fazer isso. Você sabe o que é certo e errado. Não, eu sou assim porque eu não tive uma família, eu não tive uma estrutura. Mas agora você tem o Criador do universo, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, e você não precisa mais viver à sombra do seu passado. Você é um ser inteligente que pode decidir: não, isso aqui que foi feito foi errado, eu fui abandonado, mas eu vou ser pai, eu vou ser mãe, eu não vou abandonar meus filhos, eu vou amar meus filhos. Tira a capa. A capa traz essa herança amaldiçoada, maldita. Tudo estava contra esse homem aqui. O filho de Timeu, um cego, à beira do caminho. Nós precisamos ter uma postura espiritual, uma postura de fé, porque o que Deus abençoa é a fé.
É a fé. Se não tiver fé, não tem bênção. Não adianta você ficar, mas lá atrás, lá no meu passado, lá na minha igreja, o irmão fez isso comigo, e minha mãe me abandonou, e esquece. Olha para frente e fala, eu sou de Deus, eu sou abençoado, eu não quero mais essa capa, eu não quero mais esses rótulos que colocaram em mim, tanta coisa. Mas eu sei que há pessoas que elas estão cheias de autopiedade. Se você faz parte desse grupo, eu quero te dizer uma coisa, você vai continuar olhando para alguém que está do seu lado, que está sendo abençoado, mas você não está. Deus não abençoa o coitadinho de mim. Esquece isso, isso não é fé. Isso na verdade é incredulidade. Deus respalda a nossa fé, o nosso comportamento de fé. O que é para fazer, pastor? É isso, então vamos. O que está escrito na palavra? Então é isso que eu vou fazer. Essa postura que eu vou ter. Essa postura de autopiedade, de autocomiseração, Deus não abençoa pessoas assim. Pastor, por que pessoas assim não ficam aqui? Irmão, já tentaram. Teve pessoas com autopiedade aqui que já tentaram ser membro aqui da igreja. Não fica. Porque nós não caímos nessa da autopiedade. Eu não me movo por isso. Eu não me movo por isso. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Teve uma pessoa um dia, ela fez um encontro, ela estava vindo de uma outra igreja aqui, os irmãos vão se lembrar disso. Eu não vou falar o nome, mas eu sei que os irmãos acabam sabendo. Pastor, não dá exemplo de pessoas aqui da igreja, não. Essa é a minha igreja, eu tenho que dar exemplo daqui mesmo. Eu não conheço outros, né? Se eu tivesse outros, eu daria. Mas essa pessoa no encontro me elogiou. Na hora que essa pessoa começou a me elogiar lá no encontro, alguns irmãos já olharam para mim. Porque os irmãos já sabem como que eu sou. Eu tenho uma máxima, eu tenho algumas frases que talvez é coisa minha. Se a pessoa fica enchendo minha bola demais, você fala, ai meu Deus do céu, vai dar errado. Não é, eu gosto de receber elogios, claro, como qualquer ser humano. Mas a pessoa o tempo inteiro ficar enchendo a sua bola, alguma coisa está errada. Tudo que você tem que ficar afirmando o tempo inteiro é porque você não é. Você já viu o rico falar que eu sou rico? Ele vai num restaurante, ele começa a comer e fala, olha, eu vou comer essa comida porque eu sou rico. Rico come essas coisas. Mas pobre não. Se ele for num restaurante rico, ele posta até o último feijão que ele comer lá. Rico não fica falando, não, eu vou comprar esse carro porque eu sou rico. Ricos compram carros bons e andam em carros bons. Rico simplesmente não fala nada. Eles ficam calados. Não precisa falar. Todo mundo vai ver. Mas se você precisa ficar o tempo inteiro afirmando alguma coisa, é porque não é. É porque você não é. Você pode ter certeza disso. Então se a pessoa começou a encher minha bola demais, eu falo, ai meu Deus, vai dar errado. Ah, mas não deu outra. Mas qual que era o problema dessa pessoa? O espírito da autopiedade, da autocomiseração. Para ela entrou na nossa igreja porque ela veio de uma outra denominação, todo mundo aqui tinha que ajudar ela. Por quê, pastor? Porque ela era pobre. Aqui eu sou pobre, os irmãos são ricos, e a igreja tem que me ajudar, tem que pagar minha energia, minha água, tem que fazer compra. A gente até ajuda pessoas assim, nós não temos problema em ajudar. Mas nós não ajudamos aproveitadores, pessoas que vêm para cá por isso. Nós ajudamos uma vez e depois eu falei, olha, avisa para ela que eu não conheço ela. Era uma mulher. Avisa para ela que eu não conheço ela está chegando aqui agora, nós já ajudamos outras pessoas aqui na igreja, e que nós não vamos ajudar mais. Aí o discipulador já sentou, já conversou, aí eu já não era tão especial assim mais. Eu já não era um pastor, né, melhor do mundo, mais amável. Os irmãos estão entendendo? Se as pessoas não decidirem tirar a capa, elas não serão abençoadas. Por que outros são? Porque eles decidiram romper com a capa. Eu não quero essa capa. Não quero ser visto como cego, mendigo. O homem era mendigo, era cego, morava em Jericó, uma cidade amaldiçoada, e ainda vivia à beira do caminho. Infelizmente as pessoas, elas têm uma capa e elas querem continuar com ela. Tira a capa, fala para o seu irmão, tira a capa. Agora fala para ele, não, eu não tinha capa não, já tirei. Pastor, mas o que é a capa? Muitas coisas. A capa pode ser o medo, pode ser aquilo que te sustenta.
né, que você tem medo de deixar, porque tem pessoas que pensam o seguinte: isso aqui é o meu sustento, eu estou transgredindo aqui, mas isso aqui é o meu sustento, não tem problema eu fazer essa atividade, porque ela é lícita. Eu fiquei sabendo de uma pessoa, um irmão, que abriu uma distribuidora de bebidas. Pastor, você é contra isso? Radicalmente contra. Radicalmente contra. Eu sei o poder que a bebida tem de destruir uma família, porque eu passei por isso. Então eu sou contra, totalmente contra. A bebida para mim é a droga lícita. Ela causa um dano terrível na vida de muitas pessoas, infelizmente. E aí um irmão que se diz crente abre uma distribuidora de bebidas, isso não combina com um cristão. Não, mas é o meu ganha-pão. Isso não bate com a palavra. Porque senão as pessoas vão poder fazer qualquer coisa e dizer que é a profissão delas. Está errado, amém, irmãos? Você tem que depender de Deus. O que Deus abençoa é a fé e não a incredulidade. Porque abrir uma distribuidora de bebida é apenas o reflexo da sua incredulidade. Deus não pode abençoar pessoas assim, né? Autocomiseração. Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha só o que Pedro tentou fazer com Jesus. Pedro tentou colocar uma capa em Jesus e falar: coitadinho de você, Jesus. Fala isso não, começou a reprovar Jesus. Cuidado com isso. Já viu criança, quando você tem que colocar manha na criança? Porque de vez em quando o pai quer colocar uma manhazinha na criança. Aí o pai fala: coitadinho do menino. Ah, o menino estava até bem. Ele... Não é? Não acontece isso não com você? Você quer? Foi isso que Pedro tentou fazer com Jesus. Coitadinho de você, Jesus. Você não vai morrer, para com isso, não fala isso, não. Qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Ah, se o pastor Rubens falar isso hoje, para o irmão: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então perceba que o espírito da autocomiseração, da alta piedade é coisa natural, é coisa do homem, não coisa espiritual, não é de Deus isso. Se você quer ser abençoado, não adote a postura da alta piedade. Pastor, se eu adotar essa postura, você não vai ter dó de mim? Não, eu não. Não sei, talvez eu outro irmão que sim, mas eu não. Então Jesus não aceitou esse rótulo. Ah, mas não vem ninguém aqui em casa me visitar, mas na igreja ninguém me abraça. Meu irmão, o cristão, ele precisa ter atitude. Então, se eu estou reclamando de uma coisa, se está faltando abraço aqui, então abraça. Eu aqui tenho que tomar a postura. Ah, nós temos que fazer evangelismo. Vamos fazer evangelismo. Faça evangelismo, evangelize pessoas. Mas saia dessa condição de esperar que as pessoas façam por você. Esse espírito da autocomiseração, ele é um espírito contrário à fé. Certa feita, um profeta chamado Elias, ele teve uma grande vitória sobre os 450 profetas de Baal. E aí ele ouviu um recado da rainha Jezabel, a mulher de Acabe, e ele então fugiu. Ela falou: olha, avisa para o Elias que amanhã, a essa hora, eu vou matar ele vai morrer. E aí ele fugiu. E aí então, quando ele foi para o monte, chegou lá, a Bíblia diz que passou um vento, passou um terremoto, passou um fogo. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e nem no fogo. Depois veio um cicio suave, Deus falou com Elias. Falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Derrubaram os teus altares,
só eu fiquei, eu sou o único fiel. Deus falou, não é não. Tem mais 7.000 que não se dobraram o joelho diante de Baal. Não é só você não. Não é só você que é espiritual não. Não levanta essa bandeira não, Elias. E tem um outro texto que eu não sei onde está esse texto, que fala que Elias instou contra Deus. Ele tentou jogar Deus contra o povo de Israel. Elias. Ele tentou jogar Deus contra o povo de Israel. E Deus não aceitou. Falou, não, peraí, não é só você não. Tem mais 7.000. Interessante, eu não sei se foi por isso. Elias foi um grande homem de Deus. Inclusive Elias não morreu, ele foi arrebatado. Mas a Bíblia diz que a partir dali o ministério de Elias acabou. Não sei se foi por isso. Deus falou assim, vai lá e unge Eliseu para ficar no seu lugar. Quando as pessoas começam a reclamar demais, elas param de ser usadas por Deus. Cuidado com o espírito da autocomiseração. A Bíblia fala que em certo momento Elias falou, não sou melhor do que meus pais, por que o Senhor não me mata? O que é isso, irmãos? Espírito de autocomiseração, de autopiedade. Olha como eu estou sendo fiel. Eu fui lá, fiz o desafio, os 450 profetas de Baal morreram, mas agora eu estou sendo perseguido. É isso que eu ganho em ser fiel. Nas entrelinhas era isso que Elias estava dizendo. É isso que eu ganho. Eu vou lá, mato os 450 profetas de Baal, faço aquele desafio, ganho o desafio, e agora a mulher está me perseguindo para me matar. É isso que eu recebo por ser fiel. Está vendo o que é o espírito da autopiedade? Cuidado com isso, é justiça própria. Larga isso. Irmãos, nós não merecemos nada que nós temos. Nada, nada, nada. Então nós já estamos no lucro. Amém? Você tem uma casa, você está no lucro. Nós não merecemos. Mais do que qualquer coisa que você tenha nessa terra. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida e já é suficiente para estarmos felizes aqui. Pastor, mas além disso, Deus tem mais para mim? Deus quer nos abençoar, quer te ver feliz, amém? Um outro exemplo aqui, quando Moisés estava diante do mar vermelho para abrir o mar, ele orou, mas Deus falou com ele, por que você está orando? Marcha, diga ao povo que ande, por que você está clamando? Eu já mandei você abrir o mar, marcha. Por que Deus fez isso? Por causa da fé. Porque o que Deus honra é a fé. Deus não honra a sua capa, porque a capa vai atrapalhar você. Segunda pergunta, você reconhece que é cego e precisa ser curado? A Bíblia diz que Deus abençoa os humildes e quebrantados de coração. Sabe de uma coisa? Quando você olha a vida de alguns homens de Deus na Bíblia, você vê que eles caíram. Davi, Ló, Sansão, Pedro. E eu quero te falar que, para o bem deles, eles caíram. Tem pessoas que, para o bem delas, elas têm que cair. Pastor, não fala isso, pelo amor de Deus. Mas é porque elas têm a sua fé naquilo que elas estão fazendo para Deus. E elas acham que aquilo que elas estão fazendo para Deus é uma moeda de troca com Deus. No sentido de, eu mereço. Ainda, irmãos, nós somos chamados sim, para ter um ministério aqui na terra. Quem mais é abençoado somos nós, amém? Nós dependemos de Deus, em tudo que nós fazemos para Deus. Se você acha que o ministério que você tem, é fruto da sua decisão, e do seu vigor, eu te digo, não é. É Deus que te dá força e te dá graça. Porque eu sempre digo isso, é verdade. A obra de Deus, ela é espiritual. E só pode ser feita de forma espiritual. Ninguém consegue, por muito tempo, desenvolver um ministério na força do braço. É impossível. Vai ficar pesado. Então, até aquilo que nós fazemos para Deus, nós dependemos da graça dEle. Porque senão vai chegar um momento que você vai dizer, não quero mais. Estou cheio. Não quero saber de igreja. Tem agora uma atriz aí, não sei se você viu. Não sei se ela é atriz, o que ela é, mas ela é famosa. Que ela saiu da igreja, ela foi curada de uma enfermidade na época e começou a testemunhar que Jesus tinha curado ela, foi para uma igreja. Essa igreja ajudou a promover o livro dela, ok? Só que agora ela
falou que não quer ser obreira da igreja, mas saiu da igreja e está pedindo o dízimo dela de volta. Olha que coisa. Dizendo ela que deu 1,5 milhão de dízimo. Ela está pedindo o dízimo de volta. Ela se esqueceu que foi aquela igreja, que é uma mega igreja, a segunda maior igreja do Brasil, quem promoveu o livro dela. E quem promoveu ela. Quem promoveu ela. O que é isso, pastor? É fazer a obra no braço. Uma hora, o que vai acontecer? Não quero mais. Quer saber de igreja? Porque não foi Jesus. Se tudo que ela falou que aconteceu na vida dela foi Jesus, então por que ela está cobrando da igreja? Porque o pior lugar que eu fui foi na igreja. Porque lá onde as pessoas cobram mais. Irmãos, cobrança tem em todo lugar. Aqui também tem. Também tem doutrina, como tem na sua casa, como tem no seu trabalho, mas na igreja ninguém pode cobrar nada, pode deixar, tem que ser todo mundo livre para fazer o que quiser? Não. Mas tem pessoas que pensam isso. O que é isso, pastor? Isso é ter uma capa. Quando você tem uma capa, você tem muitos argumentos. Deus abençoa pessoas que são quebrantadas e humildes de coração. Você reconhece que precisa ser curado? Esse é um ponto que é muito importante. A Bíblia conta a história lá em Lucas capítulo 5, do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, né? Que ele estava há 38 anos paralítico ali naquela cama. E Jesus chegou e falou assim, você quer ser curado? Ele falou assim, eu não tenho ninguém que me coloca na água quando a água é agitada. Porque existia naquela época uma crença de que quando a água era agitada pelo anjo, qualquer pessoa que entrasse primeiro na água era curada daquela enfermidade. Não tem ninguém que me coloca lá. Essa não é exatamente a resposta que Jesus quer ouvir. A resposta que ele quer ouvir é, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Mas você precisa identificar, eu preciso ser curado, porque tem pessoas talvez que já estão há 38 anos com uma enfermidade, já se acostumou com ela. Eu lido bem com essa situação aqui, tranquilo, boa. Pois eu não sou assim não, irmãos. Tem 18 anos que eu oro pelo meu filho. Vou fazer 20 de casado. Tem 18 anos que eu oro pelo meu filho. Eu não vou parar de orar. Qual que é o limite? 99 anos. 99, pastor, é o limite lá de Abraão. Eu não vou parar de orar. Você não está acostumado com isso? Não. Eu vou continuar perseverando e orando. Mas o cara estava 38 anos ali, paralítico. Eu acho que ele já nem tinha muita convivência mais com a família. A família dele era os outros doentes que estavam lá em Betesda. Os irmãos estão entendendo? Larga a capa. Jesus quer curar você. Você precisa reconhecer que depende dele. Olha o verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Desculpa, me antecipei. Terceira pergunta, onde você coloca as suas expectativas? Voltando um pouquinho, a palavra diz que quando Jesus fez a pergunta para aquele cego, o que você quer que eu te faça? Ele disse, que eu torne a ver, não que eu veja, que eu torne a ver, é diferente de que eu veja. Qual a diferença que tem? Simples, um dia, aquele cego viveu na luz, ele sabe a diferença de enxergar e ser cego, isso é diferente de alguém que nasceu cego. Lá em João capítulo 9, o cego era de nascença, mas esse aqui não. Ele pediu que eu torne a ver. Sabe o que é o problema de muitas pessoas? Elas são cegas e continuam cegas. Elas não querem ser curadas. Elas querem permanecer daquele jeito. Elas são cheias de autocomiseração, mas elas querem continuar daquele jeito ali. Não, eu sou assim. Mas esse homem sabia a diferença de ter luz e não ter luz. Ele sabia a diferença de ver e de não ver. E talvez essa é a grande diferença.
Ele sabia que a vida dele, quando ele enxergava, era muito melhor do que a vida de ficar mendigando. Então eu te digo, não tenha uma vida de mendigo, porque às vezes nós temos isso. Para com isso, porque Deus não abençoa esse tipo de coisa. Ele falou que eu torne a ver. Ele sabia a diferença de ver e de ser cego. Então ele queria voltar a enxergar, porque a vida dele antes era diferente. Os irmãos estão entendendo? Terceira pergunta: onde você coloca as suas expectativas? Agora sim, verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, se esse cego tivesse colocado a expectativa em pessoas, ele estava frito. Ele não ia ser curado. Porque ele ouviu o barulho da multidão. Porque quando você não tem um dos sentidos, os outros sentidos ficam mais aguçados. Ele ouviu o barulho da multidão e perguntou: o que está acontecendo? O que é isso aí? Que barulho é este, multidão passando? Alguém disse: é Jesus. Eu não sei, alguém falou de Jesus para ele. E ele começou a gritar. E é a primeira vez na Bíblia que alguém chama Jesus pelo nome messiânico, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Alguém dizia: cala, fica calado, rapaz. Quem é você? Você é um cego, fica aí, na sua. Você acha que Jesus vai te dar moral? Olha, você coloca suas expectativas em quem? Ah, pastor, é em você. Não, em mim não. É melhor você mudar e colocar em Deus. Não que eu não possa ser um espelho para você, eu posso. Seu líder pode ser um espelho para você, seu discipulador, isso é de Deus. Amém? Porém, a expectativa, a minha expectativa, tem que estar em Deus. Sabe por que essa atriz, ou sei lá o que ela era, abandonou a igreja? Porque a expectativa dela estava nos pastores. Certamente ela esperava que fosse um pouco mais promovida, porque a igreja tem uma televisão. Ela esperava que fosse mais promovida, que tivesse uma promoção maior, mas não teve. A expectativa estava em homens. Ela se frustrou com homens. Não, já tive frustrações muito grandes com líderes, com homens, mas com Deus nunca. Eu nunca desisti do meu ministério. Mesmo quando por um tempo não tive um ministério, eu orava para ter. Por quê, pastor? Porque mesmo tendo sido decepcionado, a minha expectativa estava na cruz. A minha expectativa estava naquele que morreu por mim. E alguém que teve um encontro real com Deus, jamais vai confundir as duas coisas. Mas se esse homem aqui tivesse a expectativa em outros homens, ele não teria sido curado. Porque tudo que ele ouviu naquele momento ali, quando eu falo ouviu, certamente ele ouviu de pessoas conhecidas, irmão, de pessoas que estavam ao redor dele. Ei, para de gritar, você está doido? Aquilo é Jesus, ele não está nem te ouvindo. Jesus é o cara mais famoso da região da Galileia. Você acha que ele vai te dar moral, rapaz? Você é um simples cego com uma capa, você é um mendigo. Para com isso. Olha o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus abençoa pessoas que esperam nele, amém? Então não coloque a sua expectativa em homens. Pastor, eu tenho que ficar minha vida inteira desconfiando de homens. Não é isso. Você tem que confiar em pessoas sim. Você tem que seguir o exemplo de pessoas de Deus, de pessoas que são um modelo. Mas a minha expectativa tem que estar em Deus. Ah, o milagre não aconteceu. Ah, eu acho que minha vida financeira não está indo bem por causa do meu discipulador. Que eu estou vendo que a dele não está indo bem, então a minha não está indo bem por causa da dele. Claro, nós sabemos que existe uma unção que vem sobre a cabeça e desce pela barba, mas cuidado com isso. Sua expectativa está no seu discipulador, a sua expectativa está no seu pastor, a nossa expectativa tem que estar naquilo que Deus falou, amém? As promessas de Deus jamais irão falhar. Homens falham, a palavra de Deus não. Mas se você tiver sua expectativa em Deus, se você entender, você tem que depositar sua fé na palavra, você nunca será frustrado. Mesmo quando alguém começar a falar: não grita não, para, ele não vai te ouvir. Mas na verdade, aquele homem, quando
Ele foi exortado a não gritar. Aí que ele gritou. Aí que ele gritou mais ainda. Quarta pergunta. O quanto você está disposto a orar para receber o que você precisa? Essa é uma boa pergunta. E ela é uma das mais importantes. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Eu te pergunto, Jesus era Deus? É difícil você identificar um cego? É difícil, irmãos? Não. Não é difícil. Jesus sabia que ele era cego? Jesus sabia a necessidade dele? Jesus sabia que ele queria voltar a ver? Sabia. Por que Jesus perguntou então? Porque a oração foi o meio que Deus estabeleceu para nos abençoar. E esse talvez é o motivo pelo qual muitas pessoas que estão se comparando com outros irmãos não entendem, porque não recebem. Porque não ora. Deixa eu te falar uma coisa. A religião evangélica é igual a qualquer outra religião. Se não tiver oração e relacionamento com Deus. Não tem diferença do espiritismo, do catolicismo, de todos os ismos que tem por aí. É igual. Então não pense que você vai receber alguma coisa só porque você tem o rótulo evangélico, o título, porque não vai. Você vai continuar vendo Deus abençoando outras pessoas que desenvolveram um relacionamento com Ele e não será abençoado. Porque Deus estabeleceu. Simplesmente Jesus podia ter colocado a mão na cabeça e seja curado. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Você vê que Jesus estimulou ele a orar. Porque o que é orar? Orar é falar, pedir. Eu vou muito além disso. Porque tem pessoas que elas oram, né? Talvez na hora de deitar, na hora da refeição. Amém, é bom. Mas existem outras que se relacionam. Lê de novo aqui. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Porém, quando você volta no texto, houve uma postura daquele cego em relação à cura. E é disso que eu quero falar. Nós precisamos ter uma postura, primeiro, de querer ser curado. Segundo, de identificar: eu preciso ser curado. Terceiro, nós precisamos orar. Houve uma postura. A palavra diz que quando disseram para ele: olha, vamos lá. Na nossa linguagem aqui super mega atualizada, fica frio. Jesus mandou te chamar. A Bíblia diz que ele deu um pulo, pegou a sua capa e jogou no chão. Ele rompeu com aquilo que atrapalhava ele de crer. Ele deu um salto, a Bíblia diz que ele deu um salto. Nós precisamos ter postura. Pastor, quando você fala de ter postura, é porque às vezes as pessoas elas são muito conformadas com aquilo que elas têm. Isso que aconteceu, é isso que Deus tinha para mim. Peraí, você acha que Deus tem enfermidade para as pessoas? Miséria. Não tem. Então você precisa dar um salto, jogar a capa no chão e orar mais intensamente. Há momentos que nós temos que orar com um tom de voz diferente. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? No texto que eu acabei de ler. Quando falaram para ele: não, ele não vai te ouvir não, para com isso. A Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda. Ele intensificou seu tom de voz. A altura da sua voz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Então tem momento que nós temos que ser aguerridos. Sabe aquele negócio assim: Senhor, está na tua palavra, tem que acontecer. Está escrito aqui, Senhor. O Senhor não pode ser contra a sua palavra, está escrito, eu quero. Mas eu noto que há irmãos que não tem isso. Pastor, nós não precisamos gritar para Deus ouvir. Mas muitas vezes a nossa intensidade, ela mostra o nosso desejo de ter, de querer ter, de acreditar. Então, Deus pode ouvir uma pessoa que orou baixo? Claro que pode.
Mas eu estou falando que tem momentos, porque, pensa bem, foi a última vez que Jesus passou em Jericó, e na verdade a única vez que existe um relato que Jesus passou em Jericó, não há outra menção. Jesus passou lá, ainda que a tradição diz que foi ali que ele foi tentado, nas montanhas de Jericó, a Bíblia não diz isso, é apenas tradição. Foi a única oportunidade que ele teve. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que acontece na nossa vida só uma vez, deixa passar não, aí você tem que ser intenso, aí você tem que ser intenso, o quanto você está disposto a orar para ter o que você quer, porque meu irmão, pastor, tem determinada área na minha vida que eu não estou conseguindo vencer, você já parou, falar assim, eu vou fazer um jejum, eu vou orar por isso? Você já intensificou o seu tempo de oração para aquela área? Você já fez um jejum para orar, para quebrar isso? Esse é o ponto. Mas eu estou vendo que o fulano está recebendo, e parece que Deus faz recepção de pessoas. Não é isso, é a postura que cada um assume. Se a minha postura é da autocomiseração, da autopiedade, de ter uma capa, esqueça. Você não vai ser abençoado. Mas se a minha postura é pegar aquela capa, jogar no chão de um salto e gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você pode ter certeza, Deus vai ouvir o seu grito. E Deus vai ver o tempo que você vai passar ali para buscar o seu milagre. Mas as pessoas hoje não querem orar. Irmãos, se fizermos uma pesquisa de quanto tempo a pessoa tira para orar, você vai ficar de queixo caído. Estou falando da igreja. É muito pouco. Quando nós voltamos lá para a criação do homem, preste atenção nisso aqui, que isso é importante. Você não vê o homem orando, até porque não tinha uma necessidade. O homem era suprido antes da queda. Mas lá em Gênesis 3, quando fala da queda do homem, houve um distanciamento entre Deus e o homem, uma separação, chamada pecado. Mas antes da queda, havia um relacionamento. O cristianismo, ele é como qualquer outra religião se não tem relacionamento. Você foi chamado para um relacionamento. Mas o que as pessoas querem? Eu não adoro santo, eu não adultero, eu tenho rótulo de evangélico, portanto eu tenho que ser abençoado. Não será. Não será. Porque isso não difere você quase nada de uma pessoa que faz todas essas coisas. Ambos estão vivendo uma religião. Não, mas ele está no pecado, eu não estou. Será? Deus, ele nos chama, irmãos, o cristianismo é isso, para um relacionamento. A Bíblia fala que na viração do dia, o Criador do universo, ele vinha para conversar com o homem. Por quê? Porque o homem foi criado para isso. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Por isso que ele foi feito à imagem de Deus. Porque senão não teria como ele ter esse relacionamento. Ele foi criado para ter um relacionamento com Deus. Mas as pessoas hoje, dentro do cristianismo, elas abandonaram isso. Perceba que Jesus força ele a falar, eu quero ser curado. Porque isso é relacionamento, é oração. Pastor, então você está falando que oração e relacionamento são coisas diferentes? Em parte sim, posso dizer que sim e não. Quando você faz da sua oração um relacionamento é muito melhor. Porque você pode se quebrantar na presença de Deus ali, é diferente. Mas, claro, Deus responde as nossas orações. Esse foi o meio pelo qual Ele estabeleceu para nos abençoar. Pelo simples fato de que Deus, mais do que nos abençoar, Ele nos quer. Ele quer você. Mas Ele quer abençoar você também, certamente. Por isso, Ele estabeleceu a oração. Não, mas eu só oro quando eu vou na igreja. Não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor. Você tem uma capa. Arranque.
Eu quero te convidar nessa manhã exatamente para você arrancar essa casca.